meus queridos, com a graça de Deus e de Jesus. Hoje nós recebemos o nosso amigo Aguinaldo Parreira, do grupo de estudos espíritas A Caminho da Luz de Cubatão, que já veio em outras oportunidades aqui na nossa casa, que vai nos presentear com a palestra de hoje. Vamos envolver o nosso carinho, nosso amor, para que a gente possa captar todos os ensinamentos que ele traz para a gente na noite de hoje. Boa noite. Todo mundo tranquilo? Consegue ouvir aí no fundão? Perfeito. Mas como eu sou um cara muito comportado, não vou ficar sentadinho aqui não, tá? Vou andar aqui um pouquinho. E hoje nós vamos falar cada caixa de som, né? Atrapalham aqui? Não? Hoje nós vamos falar sobre o Mestre Jesus, né? Interessante que o irmão já fez uma leitura hoje, né? Sobre os ensinamentos do Cristo. E agora a gente vai falar um pouquinho do trabalho desse espírito mais evoluído, né? Que já pisou na crosta terrestre. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Jesus, ele fala: vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Ele não fala assim: olha, vou solucionar todos os seus problemas, mas ele diz que irá aliviar as dores, o sofrimento, né? E diz que aquele que crê nele jamais terá fome e sede, mas não é a fome e sede material, mas é a fome e sede espiritual. Deixa eu ver se eu vejo. Então, já me acertei aqui com o ponte. Sim ou não? Peraí, problemas técnicos. Porque não foi um slide, né, que deu problema. Eu acho que eu estava segurando ele ao contrário. Eu estava segurando de ponta cabeça, viu, gente? Por conta de hábito. Eu estava só voltando, não estava indo para frente. Bom, a gente começa, né, com a história de Cristo e com a Virgem Maria, no momento conhecido como Anunciação, quando o anjo Gabriel, né, ele vai dizer a Maria que ela irá receber o Messias. Eis que a Virgem receberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Hoje eu vou ficar do lado de cá. Tudo bem se eu ficar aqui? Atrapalha vocês? Hã? Não? Então tá bom. Senão ele vai ficar dando ruído, né? Ninguém merece. Reposicionado. Os judeus esperavam, né, na condição de rei, de governador. E ele dizia ser rei, mas não deste mundo. Enaltecendo a continuidade desta vida, deslumbrando-nos a expectativa da vida futura. Ou seja, o reino dele não é deste mundo. Ele fala de um outro mundo, de um outro reino, o reino espiritual, da pátria espiritual, onde é realmente o nosso lar, né? A gente está passando só uma experiência terrena, mas a nossa natureza, ela é espiritual. O anjo Gabriel, ele aparece em sonho para José. Vocês percebem que para Maria ele aparece presencialmente, mas para José ele aparece em sonho. Isso demonstra o quê? Que a mediunidade de Maria era diferente da mediunidade de José, correto? Aqui nós já estamos diante do fenômeno mediúnico.
Jesus começa a sua existência no planeta Terra dando exemplo de humildade, nascendo numa manjedoura. E essa família, ela nos dá toda a condição de nos dizer que, por maiores que seja o seu problema, o amor e a união da família vence qualquer problema. Porque veja bem, ficaria difícil para José, que estava viajando, chegar em casa, e receber a notícia: olha, você vai ser pai. Espera aí, minha esposa é virgem, eu nem coabitei com ela ainda, como vou ser pai? Ele fala: não, é do Espírito Santo. Difícil explicar isso lá na marcenaria, Mas José poderia ter repudiado Maria e não ter que enfrentar aquelas conversas maldosas, das esquinas da cidade de Jerusalém. Mas se ele fizesse isso, Maria poderia ser apedrejada. Então, José, acreditou em Maria, acreditou no anjo que apareceu para ele no sonho e confirmou a versão, durante o sonho dele. E eles tiveram Jesus, conceberam Jesus, o receberam, como pai e mãe. E no momento de dificuldade eles se mantiveram juntos, se mantiveram unidos. Nós passamos esses últimos anos por momentos bem difíceis. E eu acho que nunca a família foi tão importante em todo o mundo que nem nesses últimos anos, que nós passamos aí por todos os problemas que a gente tem. Então a família é a célula máter da nossa da natureza humana. Sem a família fica difícil a gente ter uma sociedade. Então Jesus começa a sua missão na simplicidade, para provar a cada um de nós que não é a dificuldade que vai nos derrubar, porque cada um de nós, todos nós, teremos algum tipo de dificuldade para enfrentar, e eles enfrentaram as dificuldades. Eis que surgiram os reis magos e Herodes mandou chamá-los, porque eles queriam adorar o Messias, porque estava nas Escrituras e através dos estudos astrológicos, que eles eram reis magos, porque eles eram magos, estudiosos de astrologia. E eles foram, só que chegaram lá, eles não acreditaram muito na intenção do Herodes, não. Eles acharam meio estranho alguma coisa no meio. E eles resolveram, eles foram intuídos a não dizer onde estava o Messias. E assim eles fizeram. Seguiram a estrela de Belém e chegaram até a manjedoura, onde fizeram a sua adoração, e deixaram ali o seu presente para Jesus. E foram adorar a criança. Só que na volta, intuídos pela espiritualidade, eles resolveram cada um voltar para um caminho e não avisaram Herodes aonde estava o menino. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Mateus 2,13. Ou seja, os reis magos foram intuídos a não dizer onde estavam. E José, através do sonho, foi orientado a sair dali, porque Herodes estava com má intenção de executar Jesus. E assim fez com outras crianças. Veja que o mal não dá folga para quem faz o bem, Jesus ele já nasceu lutando contra as trevas. Do início, de que ele foi anunciado, já começou a perseguição das trevas contra Jesus. E muitas vezes a gente se aborrece com uma coisinha ou outra que acontece com a gente quando a gente está a serviço da espiritualidade. Olha a barra que Jesus teve que enfrentar. Então, o anjo fala em sonho para José e ele resolve atender aquilo que foi intuído em sonho e vai para o Egito, onde Jesus passa a sua infância como uma criança normal,
né? Porém, né, essa criança começa a demonstrar grande sabedoria e conhecimento. Mas nem por isso Jesus deixou de aprender os ofícios do Pai. Ou seja, ele aprendeu os serviços de marcenaria e também auxiliava nos trabalhos de marcenaria. Por isso que muita gente falava que ele era o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro, porque realmente essa era a função que ele exercia. Ou seja, ele trabalhou como todos os mortais da época. Jesus não veio revogar nenhuma lei, né? Ele veio cumprir todas as leis, inclusive a lei da sociedade, né? E a lei da natureza. Ainda na infância, na época do censo, ele sumiu e foi achado junto com os estudiosos da época, os chamados doutores da lei, ou seja, aqueles que conheciam a lei, né? Os ensinamentos das Escrituras Sagradas, e viram em Jesus uma grande sabedoria, e ficaram impressionados com o conhecimento do menino, que crescia em tamanho, entendimento e espírito. Ele já mostrava para todo mundo que ele não era uma criança comum, uma criança como todas as outras. Ele tinha um conhecimento muito maior dentro dele. O nascimento de Jesus coincide com a percepção de uma nova luz para a humanidade sofredora. Os ensinamentos de Jesus devem servir para transformar não apenas o homem, mas toda a humanidade. Numa simples visão de conjunto, observamos o que era o planeta antes e no que se transformou depois de sua vinda. O Espírito Emmanuel, em Rodeiro, diz-nos que antes de Cristo a educação demorava-se em lamentável pobreza. O cativeiro era consagrado por lei, a mulher aventada por animada. Os pais podiam vender os filhos. Com Jesus entrando, começa uma era nova para os sentimentos. Iluminado pela divina influência dos discípulos do Mestre, consagrando-se ao serviço dos semelhantes, senão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados, instituindo a casa de socorro para os necessitados e a evangelização para o espírito popular. Essa parte, gente, ela é muito importante, porque naquela época, quando você seguia os ensinamentos de Deus, entre aspas, você prosperava, e toda vez que acontecia alguma coisa ruim, é porque você se afastou de Deus, era castigo. Então a humanidade vivia muito nessa crendice: você foi abençoado, você foi castigado. Normalmente, quando uma pessoa ficava doente ou desamparada, eles falavam que a pessoa caiu em desgraça. E quando isso acontecia, por quê? Porque a pessoa tinha pecado, tinha feito alguma coisa errada. Então, se a pessoa fez alguma coisa errada, é porque ela merecia. Se ela merecia, o que eu vou ajudar ela? Então deixava essa pessoa morrer a língua. Os apóstolos começam a mudar isso. E aqui do lado nós temos hospitais dos estivadores, né? Se não fosse Pedro lá atrás fundar a Casa do Caminho, nós não teríamos hospitais hoje. Vocês sabiam disso? Pois é, Pedro foi um dos primeiros enfermeiros da humanidade. Ele começou a organizar a Casa do Caminho, que ia pegando as pessoas que eram jogadas no caminho para morrer a língua, e a elas era dado socorro e assistência. Tudo isso com os ensinamentos que Jesus passou para eles, né? Olha como Jesus começa a mudar a sociedade, né? A forma de agir e de pensar das pessoas. Um conquistador diferente. A história está repleta de conquistadores. A maioria fez as suas conquistas à custa de punhal, veneno, perseguição e força. Jesus, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificou a obra de todos os déspotas e legisladores. Enquanto as pessoas agiam pela força, pela dominação, pelo medo, pela violência,
Jesus ensinava o amor, o perdão e a compreensão. Muito desses déspotas, ninguém sabe sequer o nome. É um anônimo para a história. Mas a vida da humanidade foi dividida antes e depois da vinda do Cristo. Jesus, como eu disse, ele seguiu todas as leis. A lei da natureza, a lei do trabalho, até as leis do Estado Jesus seguiu. As leis religiosas, ele procurou manter todos, os padrões que aquela sociedade seguia. E para tanto, ele foi batizado, foi circuncisado. Muita gente não sabe, que nós espíritas somos de origem cristã. Tem gente que não sabe. Inclusive tem espírita que não sabe que é cristão. Isso é interessante também. Tem bastante espírita que não sabe que ele é cristão. Mas nós somos de origem cristã. A gente comunga do cristianismo primitivo, na época de Jesus, sem os adornos, sem os rituais. E Jesus, como era judeu, ele foi batizado, inclusive pelo seu primo João Batista, que veio também anunciar a sua vinda. E ele seguiu todos os padrões religiosos também. Você vê? Trabalhou, seguiu os padrões religiosos, Quando foi cobrado imposto, ele fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, Então ele vai mantendo o respeito. Os apóstolos. Quando o serviço junto ao povo se ampliou, Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos para serem seus apóstolos. Apóstolo é enviado, A tarefa dele era pregar por toda parte o Evangelho, curando o enfermo, afastando os espíritos perturbadores, como Jesus fazia. Apesar de escolhido como apóstolo, basicamente eram discípulos também, e por isso às vezes agiam e assim eram chamados pelo Evangelho. Ou seja, além de eles serem discípulos, eles eram enviados do Cristo, ou seja, daqueles seguidores, discípulos são seguidores. Ele falava: olha, vocês que estão me seguindo, eu vou deixar entre vocês aqui 12 de vocês, que vocês vão dar continuidade ao meu trabalho. Só que Jesus não fazia sua pregação nos púlpitos suntuosos, nos palácios, nas grandes sinagogas. Jesus ensinava dentro de um barco, no alto de um monte, à beira do lago, na estrada. Ele não queria que a sua palavra necessitasse de toda uma infraestrutura e que também ninguém fosse portador da ligação de Deus a não ser a pessoa mesma. Ou seja, Jesus ele tira os intermediários da época e fala que cada um de nós, ao orarmos num quarto escuro, se conecta a Deus. Não há necessidade nem de um sacerdote, de um doutor da lei, para que o oriente, porque os seus ensinamentos eram muito simples, era amor, tanto que ele pega todo o conhecimento e resume a 2: amar a Deus diante de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo isso para todos os ensinamentos das Escrituras e dos profetas. Ele fez um resumão para nós. A gente falou que Jesus cresceu perdoando. Tem essa passagem aqui da mulher adulta. Levaram diante de Jesus essa mulher. E tinha a lei dos homens. Eu falei que Jesus seguia as leis, não falei? Ele seguia as leis. E aí, fala: olha, a lei de Moisés fala que essa mulher adúltera tem que ser apedrejada até a morte. E você, o que diz? Era um teste, para pegar Jesus, porque as trevas já estavam nos encalços do Cristo. Jesus, ele começa a escrever no chão e olhar para as pessoas que iam apedrejar aquela mulher. E aí o que ele faz? Com toda a sabedoria e conhecimento que ele tinha e a sua percepção espiritual,
Eu olhava ali para o João e falava: João, adultério. Joaquim, roubo. Fulano de tal, né? Ele ia escrevendo o pecado do camarada ali no chão e olhando para cada cara, tipo assim: eu sei o que você fez. Depois que ele escreveu alguns pecaditos, né? Também tão mortais como aquele, ele levanta e fala: se vocês aí não tiver pecado, atira a primeira pedra. E foi saindo primeiro os mais velhos, né? Que tinha mais tempo para pecar, pecaram mais, né? E aí o que eles pensavam? Vai que esse camarada fala dos pecados aí, que vai tomar pedrada, sou eu, né? E aí cada um foi saindo e não ficou ninguém. E aí ele pergunta para a mulher: aonde estão teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor. Então, se eles não te acusaram, eu também não vou te acusar. Só que ele fala uma coisa interessante com essa mulher, que depois vai ser uma grande seguidora dele, mas isso aqui é outra história. Né? Ele fala assim, faz um acordo com ela: olha, agora vá e não peques mais, para que algo de igual ou pior não lhe aconteça. Ou seja, ele está falando para aquela mulher: se arrependa e muda de vida. Você está tendo a oportunidade de mudar, então não caia na mesma situação, né? Se transforme, se torne uma outra pessoa. E assim ela o faz. E aí Jesus faz uma série de milagres, cura cegos, né? Faz aleijado andar, enfim, toda sorte de cura que Jesus fez. E mesmo assim, muitas das pessoas que o seguiam e também aqueles que não seguiam, eu não sei se vocês sabem, né? Hoje é muito comum a gente falar de fake news, né? Mas você sabia que naquela época já tinha fake news? Já tinha fake news naquela época. E o pessoal falava assim: sabe por que Jesus tira os demônios? Porque ele é o próprio demônio, ele manda nos demônios que estão nos outros. Sabe quem fazia isso? Os homens de bem da época, os religiosos. Hoje não acontece mais isso, né? Mas naquela época acontecia, tá? Manipulavam a população para manter o poder e fazer aquilo que eles bem queriam dentro da sociedade. E aí acontece, eu acho que dentro do Evangelho de Jesus, né, é um dos mais altos momentos de fé, que é esse aqui. O soldado romano chega para Jesus e, sabendo, né, que os judeus não aceitavam a religião romana, que adoravam vários deuses, e não aceitaria, né, uma pessoa de alto poder dentro dos exércitos de Roma, porque Roma era tido como opressor. Ele falou: Senhor, eu não sou digno, né, de entrar na sua morada, mas dizer uma palavra celestial, que o meu servo que está doente precisa que o Senhor o cure. Veja bem, esse Senhor tinha alto poder. Ele poderia chegar para Jesus e falar: ó, vai lá na minha casa agora. Jesus, como judeu, teria que ir. Não, ele fala: olha, eu não sou digno, certo? Mas eu sei que tu podes. E eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o meu servo. O servo era o escravo. E os seres humanos poderiam ser vendidos que nem bichinhos hoje, que nem cachorrinho, né? O gato, o bezerro, o gado, sei lá. Poderia ser comercializado ou nas guerras, conquistado e colocado em servidão. Então veja bem, como se o cara estivesse pedindo: olha, não é para mim não, é para o meu pet, sabe? Era mais ou menos isso aí. E Jesus fala: olha, a sua fé curou o teu servo, pode ir lá que ele está curado. Mas dentro da religião de Jesus e dentro do povo judeu, muitos não acreditavam no Cristo. E uma vez ele falou: ninguém é profeta em suas terras, na sua casa, né? E ninguém, muitas vezes os de dentro não acreditam, mas uma pessoa de fora, tida como de má vida, foi quem demonstrou maior fé do que o próprio povo
da onde Jesus, né, tinha sua origem. Então a fé independe de religião, né? E os ensinamentos de Cristo podem, né, ser colocados na vida de qualquer um. Jesus não queria apenas curar corpos, mas orientar os enfermos para o entendimento e cumprimento das leis de Deus, porque a verdadeira cura é a do Espírito, né? Muitas vezes as pessoas vão nas igrejas, nas casas espíritas, querendo o quê? Cura. Muitas pessoas vão na casa espírita querendo cura. Se a gente fizer aqui amanhã uma tarde de estudos, ou no final de semana um seminário de estudos, talvez não venha o mesmo número de pessoas que estão aqui hoje no salão. O número pode ser bem reduzido. Porém, se falar que tem um Aguinaldo que veio lá de Cubatão, que ele põe a mão nos outros, o cara fica curado, gente, vocês vão precisar de gente para trabalhar aqui, para poder aguentar o povo aqui na porta. Na época de Jesus não era diferente. Muita gente queria o benefício, mas não queria a mudança de vida. E Jesus, ele fazia uma pergunta para as pessoas. Ele falava o seguinte: você quer que eu te cure? Quer. Você acredita que eu posso te curar? Viria e curava aquela pessoa. Só que quando ele curava, o que ele falava? A mesma coisa que ele falou para aquela mulher: vai, não peques mais, muda de vida, muda a sua conduta. Porque se a gente continua fazendo as mesmas coisas acontecem. Então, se eu tenho um problema de saúde causado por alguns excessos que eu cometo no meu dia a dia, se eu continuar cometendo aqueles excessos, daqui a pouco a medicação não faz mais efeito. Então Jesus, ele sempre cobrava uma mudança de atitude nas pessoas que eu procurava. Nessa passagem, né, Pedro está no barco, assustado, e aí Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. Eu gosto muito dessa passagem, mesmo porque o pessoal às vezes fala: olha, Pedro negou Cristo 3 vezes. É verdade. Mas quando foi para defender o Cristo, né, ele até exagerou um pouquinho. Jesus mandou ele guardar a espada. Quem defendeu foi Pedro. Só que na hora de sair do barco, onde é que estavam os outros apóstolos? Vocês sabem onde eles estavam? Não? Eles estavam encolhidinhos dentro do barco, porque estava todo mundo morrendo de medo do barco virar. Todo mundo temendo pela sua vida. E Pedro, quando viu Cristo, falou: deixa eu ir até ti. E sustentado, né, pela energia do Cristo e da espiritualidade, Pedro anda sobre as águas. Mas assim que ele começa a andar sobre as águas, ele pensa assim: mas será que eu não vou correr o risco de afundar? Bateu a dúvida, e aí ele começa a afundar, né? E Jesus tem que sustentá-lo para colocá-lo novamente dentro do mar, porque ele não consegue mais andar sobre as águas por causa da dúvida, né? Alguém aqui já teve dúvida? Muitas vezes, né, gente? Às vezes a gente pergunta assim: Senhor, por que comigo? Podia ser com outra pessoa, não? Eu sou tão legal, tinha que ser comigo. Tinha. O ensinamento vem para aquele que necessita, né? O médico vem para o doente. Então, essa passagem, né, nos mostra esse momento de Pedro com Jesus e a necessidade da gente não ter dúvidas. Mas se tiver, é normal que a gente tenha, porque somos seres humanos em evolução. Então até Pedro teve suas dúvidas. Jesus faz maravilhas, né? E essa é uma das passagens onde ele transforma a água em vinho, demonstrando que você pode ir numa festa, você pode comer, você pode beber, não há pecado nenhum nisso. O que é o pecado realmente? O que lhe trará dano, né? A gente não gosta muito de falar pecado, a gente quer explicar, né? O que lhe trará dano são seus excessos.
Se você cometeu os excessos, isso lhe trará dano. Você não cometeu excessos, não lhe trará dano, né? Então, há necessidade da gente ter o quê? Equilíbrio naquilo que a gente faz, né? Se a gente não tiver equilíbrio, aí começa a ficar complicado, né? A gente começa a ter problemas. Conseguiu fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas viam aquilo e ficavam maravilhadas. E aí, as pessoas que perseguiam Jesus começaram a ficar mais preocupadas, porque a multidão que seguia Jesus crescia cada dia. E, né, aquelas pessoas que dominavam a religião na época, e com ela muito dinheiro, certo? Tinham medo que Jesus tirasse a boquinha deles, não é verdade? Então começaram a ficar cada vez mais preocupados. Quando Jesus chega em Jerusalém, todo o povo vai saudar Jesus, conhecido também como Domingo de Ramos. E o interessante é que essa mesma população que está aclamando Jesus, que se admirou com as maravilhas de Jesus, elas vão ser vítimas de uma fake news. E essa fake news vai mudar a cabeça delas. E olha o que vai acontecer: Barrabás ou Jesus Cristo? O que vocês escolheriam? Barrabás ou Jesus Cristo? Jesus Cristo. É normal, né? A gente escolher Jesus. Só fez o bem, né? Não cometeu nenhum tipo de violência, não cometeu nenhum tipo de desvio moral, não roubou, não matou, né? Só curou, ajudou as pessoas, deu bom conselho. Então, natural que a gente aceitasse Jesus. Mas, isso aí serve de alerta para todos nós, o povo escolheu uma pessoa totalmente contrária a tudo que Jesus ensinou, porque foram persuadidos por notícias falsas, por manipulações, que levaram eles a justamente escolher uma pessoa totalmente contrária a tudo que Jesus ensinou. Então, podendo escolher Jesus, escolheram Barrabás, porque eles foram influenciados por algumas pessoas. E olha quem é que está apontando o dedo para Jesus. Que tipo de pessoas são essas? São os homens de bem, são os homens santos, são as pessoas defensoras da família, dos bons costumes. Porém, tudo isso é da boca para fora. Jesus dizia que muitos deles eram como sepulcros caiados, por fora branquinho, bonitinho, mas por dentro só podridão. Então essas pessoas influenciaram a população a escolher Barrabás. Tem uma parte da Bíblia que diz o seguinte, né, não dá para agradar dois senhores. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que diz: não se pode agradar a Deus e a Mamon. Já ouviram alguma palestra sobre isso aqui? Não podemos agradar a dois senhores, né? Então, essas pessoas se diziam de Deus, mas na realidade elas estavam preocupadas em manter o poder, manter o ganho financeiro fácil e enganar a população. E a população foi enganada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o mundo nos convida a fazer, porque a religião espírita é uma fé racional. Então, se aquilo que estão pedindo para mim fazer é contrário aos ensinamentos do Cristo, não faça, porque se você fizer, você pode estar caindo no mesmo erro que essas pessoas caíram há mais de 2000 anos atrás. Pilatos, então, podendo salvar, né, Jesus, ele pensa o seguinte: se o povo dele mesmo condenou, eu sei que ele não fez nada de errado,
mas isso também não é problema meu. Se o povo dele mesmo condenou, eu lavo minhas mãos. E a gente pode se dizer que houve uma das maiores omissões das histórias. Uma autoridade que simplesmente lavou as mãos. Foi totalmente omisso, mesmo sabendo que era errado. Simplesmente por não se importar, não ter empatia. E Jesus foi crucificado. E quando ele estava na cruz, até nesse momento as trevas cutucou Jesus. Um dos que estavam para ser crucificado falou: você não é o Messias? Você não sai da cruz aí? E o outro, que era um ladrão, um bandido, falou: olha, nós erramos, nós merecemos a punição, mas esse homem não fez nada. O que Jesus fala? Ladrão bom é ladrão morto? Falou isso? Mas tem cristão que fala, né? Ladrão bom é ladrão morto. Jesus não falou isso não. O que Jesus falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoa aquele malfeitor. Mas Jesus tinha muito para nos ensinar, né? Não foi só a sua morte, né, uma lição para todos nós, mas a sua ressurreição, ou se alguns preferirem, o seu ressurgimento. Ele ressurgiu. E aí dá uma grande controvérsia isso, né? Com muitas religiões, principalmente as evangélicas, né, e a católica, que vê que Jesus se levantou do túmulo lá e foi andar. E a gente sabe que foi diferente, que ele levantou num corpo que muitas religiões chamam de corpo glorificado, o corpo energético, ou, se assim preferir, né, o perispírito. Jesus veio diferente. Sabe o que ele veio diferente? Quando eu estava vindo para cá, um rapaz me encontrou na rua e me cumprimentou. Não sei se vocês sabem, eu estou de máscara, né? Como é que ele me reconheceu de máscara? Alguém lembra de mim aqui alguma vez? Ter vindo aqui? Alguém já me viu aqui conversando? Não? Se vocês me veem na rua, vocês vão me reconhecer? Não. Mas os colegas aqui que já me viram mais de uma vez, o colega lá que me ajudou, está no fundo, me ajudou aqui com equipamento, me deu um socorro aqui quando eu estava com o aparelho virado de ponta cabeça. Se ele me vir na rua, ele vai me reconhecer. Aliás, quando eu estava atravessando a rua hoje, você me reconheceu, né? Mesmo de máscara. Ele me reconheceu, eu estava atravessando a rua, ele me reconheceu. Bom, como é que uma pessoa come com outra, dorme com outra, depois de 3 anos ela chega do lado dela sem máscara e ela não reconhece? Por quê? Porque ela estava diferente, não estava igual como era antes. Então Jesus veio mostrar que existe vida após a morte do corpo físico. Jesus apareceu mais tarde aos 2 discípulos a caminho de Emaús, confirmando sua ressurreição. Mas Jesus também às vezes estava num lugar e ele desaparecia na frente de todos e aparecia em outro lugar. E lembra aqueles apóstolos que ele dividiu de 2 em 2? Olha, vocês vão de 2 em 2 pregar por aí? Então ele apareceu para 2 desses apóstolos. Vocês acreditam que esses apóstolos não conheceram? Pelo menos não de imediato. Quando Jesus começa a falar com eles, eles percebem que estão diante do Cristo. Então, com certeza, Jesus aparecia no famoso corpo glorificado, o corpo perispiritual. Mas a lição de Jesus não acaba por aí. Jesus fica 40 dias ainda na crosta terrestre, depois do seu ressurgimento, ensinando, né, a todos ali presentes seus ensinamentos. E quando ele sai, ele fala o seguinte: eu vou deixar para vocês o Consolador. E ele fala
do Espírito Santo, do Espírito de verdade que virá ao mundo. E daquele momento em diante, parece que os canais mediúnicos de todos os apóstolos afloram. E vários fenômenos mediúnicos acontecem com esses apóstolos. Depois, que Jesus faz a sua despedida. Jesus, depois que partiu, muitos anos depois, deixou mais alguns espíritos para nos orientar da continuidade do trabalho dele. Olha só quantos espíritos, Bezerra, Chico, Grande Anjo, Kardec. Quantas pessoas vieram e continuarão a vir, porque a religião espírita ela é evolucionista. À medida que a sociedade evolui, esta religião vai evoluir e outros espíritos irão continuar a missão do Cristo. Na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Divaldo Franco. Meus irmãos, que na noite de hoje a gente possa sair daqui e refletir que nós somos seguidores do Cristo e que o Cristo veio nos ensinar o amor a Deus, o amor a cada um de nós e o amor de nós conosco mesmo. Se nós seguirmos os ensinamentos do Cristo, nós jamais passaremos por dificuldades que não possamos superar. Dores todos teremos, dificuldade todos teremos, mas o ódio jamais venceu o ódio. O único sentimento que vence o ódio é o amor. Que cada um de nós saia daqui hoje propenso a espalhar o amor que o Cristo nos ensinou. Esta é a forma mais fácil da gente ser conhecido como seguidor do Cristo, e sem dizer nem qual é a sua religião. Se busca o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. A nossa escola é de amor, perdão, fraternidade e, acima de tudo, caridade. Se a gente seguir esses preceitos, todos nós, por maiores que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam os nossos erros, nós teremos a solução para esses problemas e vamos ser a solução para o problema de muitas outras pessoas que estão à nossa volta. E o roteiro de luz encontra-se com a receita de vida, porque não há melhor receita para a nossa vida do que seguir o roteiro de luz do Mestre Jesus. E aí, com essa imagem, eu achei muito legal, Cristo sorrindo para nós, Kardec sorrindo para nós, Então a gente vê a primeira revelação do Cristo, depois a outra revelação, Kardec. São os grandes fundamentalistas da nossa religião, e todos eles vieram a nos ensinar o que é bom, o que é certo, o que é justo. Então que a gente possa sair daqui com muito amor no coração e ficar vigilantes como Jesus nos falou: orai, mas também vigiai, para que a gente não seja influenciado por esses tempos difíceis, por essas informações nefastas, que estão em todos os meios de comunicação, fazendo com que a gente tome atitude, discursos diferentes aos ensinamentos do Cristo. Que possamos ter muito amor e compaixão uns pelos outros. Que Deus abençoe a cada um de vocês por estarem aqui nessa noite. Muito obrigado.